Quem não esteve aqui pela manhã? Então, estamos chegando agora às 3 Jesus, Senhor. Amém. Vamos continuar, irmãos, a nossa comunhão. Está sendo aí, né? Vamos continuar a nossa comunhão. Esse aperfeiçoamento foi dividido em 3 partes. A primeira parte foi agora na parte da manhã, né? E onde o assunto foi trabalhado foi esse aqui, ó, nessa primeira parte. Esses são os versículos principais: 1 Coríntios capítulo 10, Efésios capítulo 6. Também foi lido bastante versículos em cima de números, livro de números. E nessa primeira parte, a comunhão, o ponto assim mais crítico, mais forte foi com respeito à nossa pessoa, que é exatamente a primeira parte desse aperfeiçoamento. Como é que nós estamos diante do Senhor, como que nós estamos cuidando de nós mesmos. Não há como nós cuidarmos dos santos, cuidarmos da igreja, se primeiramente não tivermos um cuidado, né? Temos uma preocupação com nós mesmos, preocupação de buscar o Senhor, de ter uma vida profunda no Senhor, de ter uma vida de raízes, né? De trabalhar isso aqui com o Senhor também. É exatamente essa vida profunda, essa vida de dependência, de se buscar o Senhor, que vai resultar em algo para os irmãos, vai resultar algo para a igreja. Só que nós temos alguns desafios, alguns problemas que podem afetar essa comunhão, que acaba gerando a frieza, gerando a velhice. E então, César apresentou esses 6 itens aí que podem nos prejudicar. O irmão veio com o pastor e disse: esses pontos todos estão dentro da gente, está dentro do nosso coração. Devemos ter muito cuidado para que isso não aflore, né? Só mesmo a cor do Senhor para poder lidar com esses pontos aí. Na medida que vamos ficando mais velhos, mais frios, esses itens acabam se aflorando. Nós devemos ter cuidado. Devemos cuidar de nós mesmos para que tanto a cobiça quanto a idolatria, a imoralidade, a murmuração, colocar o Senhor à prova. Isso significa trabalhar fora dos princípios do Senhor, e a incredulidade não sejam os obstáculos, né, nessa nossa caminhada com o Senhor. E depois foi mostrado o ataque de Satanás. O inimigo está atacando fortemente, né? E devemos reconhecer nesse momento qual é o nosso inimigo. Nosso inimigo não são os irmãos, nossa casa. Nosso inimigo é realmente o nosso inimigo, é Satanás. Então foi cantado um hino, né, esse 416, Castelo Forte, um hino muito bom. A gente fica cheio de poder quando canta aquele hino, né? Hoje eu estava cantando ele no banheiro, é muito bom. O som não sai muito perfeito, mas é muito bom. Então, nessa segunda parte, irmão, nós queremos também maior participação dos irmãos. A gente vai abrir os assuntos aqui, conversar um pouquinho acerca deles, mas à medida que os irmãos quiserem fazer alguma interferência, fazer alguma observação, mesmo que a gente não tenha ainda terminado todo o conteúdo, os irmãos podem levantar a mão e fazer uma observação de uma dificuldade que você está enfrentando, de um sucesso que você está tendo na sua vida da igreja, tá certo? Então vamos interagir um pouquinho mais, ainda mais parte da tarde, né? E precisa de mais movimentação, ao contrário, a gente dorme mesmo, a gente se cansa. Então, irmãos, nessa segunda parte, a gente quer falar sobre essa vida da igreja. Enquanto que aqui, nessa primeira parte do aperfeiçoamento, tratou da vida pessoal, da nossa vida pessoal, aqui vai tratar um pouco da nossa vida coletiva. E nós devemos, mais do que nós já temos, nós devemos amar o Senhor e amar a vida da igreja. Devemos amar. Sei quantos anos cada um tem aqui de caminhada, né? Para servir o Senhor na vida da igreja. Mas todos nós nos lembramos quando tudo começou, né? Como é que era o nosso ânimo, nosso apreço, o que a vida da igreja
representava para nós, né? Todo o nosso interesse, todo o nosso ser estavam voltados para a vida da igreja. Pensar numa pessoa, logo nós pensávamos na vida da igreja como sendo um ambiente muito especial para que aquela pessoa pudesse ser cuidada. Nós tínhamos toda a convicção de que nós, nossa casa, nossa família, se estivesse ali, seria cuidado. Então nós tivemos tudo isso maravilhoso. E nosso amor pela vida da igreja deve aumentar, né? Cada vez mais. Para o Senhor, a vida da igreja tem um valor muito especial. O próprio Deus derramou o seu sangue por ela, né? Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu vistos. Olha aqui, ó. Atendei, primeira vez por quem? Atendei por vós. É a primeira parte dela. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos. Esse bispo aqui é um supervisor, é alguém que, além de cuidar dele mesmo, ele cuida dos outros, ele cuida dos interesses, não apenas dele agora, mas cuida dos interesses dos irmãos. Tudo que ele faz durante a semana, ele tem como foco um interesse coletivo dos irmãos. Ele pensa o tempo todo nos irmãos. Esse é um bispo, alguém que está envolvido com outras pessoas em gerar ambiente para elas possam ser cuidadas. E ali, como bispos, nós também cuidamos do estado dos irmãos, da condição deles. Então aqui diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Vamos falar? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha que palavras maravilhosas aqui. Atender por nós, cuidar dos santos, pastorear a igreja que é de Deus. A igreja que está debaixo dos nossos cuidados pertence a quem, irmãos? Pertence a Deus. Nós apenas tocamos. Estamos ali apenas para administrar, para conduzir os interesses de Deus para aqueles irmãos. Não estamos ali para ser um ditador. Não estamos ali para fazer conforme nós pensamos. Estamos ali para nós fazermos conforme os interesses do Senhor. Então nós somos colocados ali. Ele nos constituiu, Ele nos colocou ali. E aqui diz uma palavra muito forte, diz que o Senhor comprou. Ele comprou a igreja que nós temos hoje, que nós vivemos, a igreja que nós cuidamos, é uma igreja que foi comprada pelo Senhor. Imagine, irmãos, o Senhor pagou o preço. E olha que o preço que foi requerido foi um preço muito alto. Quando que é que você descobre que algo tem valor? Pelo preço que você paga. O preço que você paga dita o valor de determinada coisa. Se o próprio Deus derramou o sangue dele pela igreja, quanto que vale a igreja para ele? Quanto é que vale a igreja do Senhor? A vida dele. A igreja que nós cuidamos, a igreja na qual nós vivenciamos, nós estamos ali para administrar e cuidar dos irmãos, é uma igreja que o Senhor tem um valor enorme. Ele se deu completamente. Ele morreu, derramou seu sangue e pegou o objeto da compra e falou assim: vem cá você, cuida dela para mim. Imagina, cuida dela para mim. Eu estou dando para você cuidar. É uma responsabilidade muito grande. Você cuidar de algo que para Deus não tem
tem como nem mensurar aquilo que isso vale. Então, essa é a vida da igreja. Primeiramente, o Senhor comprou com o seu próprio sangue. E essa vida da igreja, irmãos, tem um ambiente maravilhoso. Existe um lugar, é um cercado. Como disse o irmão que veio aqui envolvido e falou assim, ó, além de ambiente, põe também um jardim. Já que nós tratamos na primeira parte de raízes, então põe também jardim. Né? E tem pertinência. É um jardim. É um jardim que nós temos que cultivar. Cultivar. Nós vamos ler 2 textos aqui. E esses textos vão nos ajudar a ver um pouco o que significa esse ambiente. A igreja como o jardim do Senhor. Tá? E o primeiro deles está em Lucas capítulo 10. Senhor Jesus. Amém. Lucas capítulo 10, versículo 25, é a história do bom samaritano. Então, é um texto muito bom. Lucas capítulo 10, versículo 25. Diz assim, vamos lá, cada um, vamos ler uns e vamos ler outros, tá? Eu leio o primeiro, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos lá, então, Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei, como interpretas? A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os irmãos. Então Jesus lhe disse, respondeis corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e não farem muitos experimentos, retiraram-se queixando sem louvor. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de lado. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e vendo também passou de lado. Amém. Estou até. Então, irmãos, esse texto é rico, né? Porque aqui ele mostra como que o Senhor ele tratou, como é que ele via a igreja, a vida da igreja, esse ambiente. E aqui nos versículos seguintes, depois desse 31 e 32, onde mostram aqui um sacerdote, no versículo 32, mostra um levita. Eles passaram e viram uma pessoa, mas não fizeram nada a respeito. Né? E aí então o Senhor começa a se apresentar como um certo samaritano. E esse samaritano, ele seguiu o seu caminho, ele passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Então, o primeiro ponto que a gente quer aqui trabalhar com os irmãos é que a igreja é um lugar onde os irmãos responsáveis, os irmãos servos, santos, precisam ser na igreja um bom samaritano. Um bom samaritano. Diferente desse sacerdote, desse levita, que tinha suas funções, um de
apresentar os homens para Deus, o outro de servir, de cooperar, tratar da casa, de arrumar a casa, cuidar das questões práticas. Sem dúvida, a vida da igreja tem esses dois aspectos. Tem um aspecto de como um sacerdote nós devemos levar o nosso peito, assim como o sumo sacerdote levava tinha aquelas pedras, e cada uma daquelas pedras representava pessoas, nós também devemos levar os nomes dos irmãos no nosso peito. Do mesmo modo, esses nomes dos irmãos devem também estar sobre os nossos ombros. O sacerdote ele não ia apenas sozinho para ter comunhão com Deus. Quando ele se apresentava ali diante do Senhor, ele levava consigo as pessoas. De um lado você também tem os vários serviços na vida da igreja. E com o tempo nós vamos servindo, e o nosso serviço às vezes passa a ter uma importância muito maior do que a função do sacerdote, que tem como meta primeira levar os santos para Deus. Sem dúvida, todos nós queremos um local de reuniões bem preparado, arrumado, com todas as coisas acertadas. Vamos falar sobre o serviço daqui a pouquinho. Então, isso é muito importante para a engrenagem da vida da igreja. Nós nos envolvemos com cada serviço, é importante. Nós queremos envolver os irmãos em cada serviço, também é importante. Essa é a função dos levitas. Mas aqui, quando o Senhor falou sobre essas duas funções, ele colocou em primeiro lugar o sacerdote, indicando que aqui ele tinha uma primazia, indicando que aqui tinha uma prioridade, era algo mais importante. E essa função era a função de levar as pessoas para Deus. Então, na nossa vida da igreja, nós não podemos passar perto de nenhum irmão e ignorar. O inimigo, nós vimos na parte da manhã, ele ataca, e muitos irmãos são feridos. Tem irmãos no nosso meio que estão como semi-mortos. Tem irmãos muito vivos, tem irmãos alegres, tem irmãos estudando, mas tem irmãos que estão debaixo do nosso cuidado, que estão semi-mortos. Irmãos que você chega, você sente que a pele já está pálida. Irmãos que estão perecendo, irmãos que estão precisando de um amparo. Nós não podemos, a cada final de semana, sábado, domingo, estar envolvido até mesmo com a vida da igreja, e de repente nós passamos de lado e deixamos alguns irmãos desamparados. Não tem apenas irmãos passando por dificuldades no nosso meio. Nós temos também famílias passando por dificuldades. Casais passam por dificuldades. Na sua realidade, tem casais com dificuldades ou não? Levanta a mão. Tem jovens com dificuldades. Nós não podemos nos envolver tanto nos serviços a ponto que alguém diz assim: e aí? Vamos cuidar daquela família, vamos apacentar. Não, eu sou terrível. Eu tenho envolvido hoje com a palavra, eu tenho envolvido hoje com a recepção, eu tenho envolvido hoje com a segurança, eu estou cuidando dos carros hoje eu vou aqui para cuidar de carro. Hoje eu quero lavar o chão, eu estou escalado para lavar o chão, para deixar esse local de limpo. Isso é importante, não queremos ignorar nem tratar isso aqui como só menos. Só queremos dizer que além dessa função que nós precisamos ter, nós temos que entender que além dessa, nós temos que olhar para aquele ser morto que está do nosso lado. Às vezes nós sentamos na reunião, vibramos, cantamos, e bem do nosso lado tem alguém que tem coragem de cantar. A situação está tão ruim que não teve nem coragem de abrir um comunitário dele e cantar um livro, pela condição espiritual dele. Preocupação que ele tem na casa dele, preocupação que ele tem com os adolescentes que ele tem, com os filhos dele. Às vezes chegou só o marido, não chegou a esposa,
às vezes chegou sua esposa, não chegou o marido. Irmãos, quem tem que olhar para a condição da igreja são os sacerdotes, que devem, na medida que os irmãos vão chegando, eles vão olhando para ver a condição deles, como é que eles estão vindo, o que está faltando, e depois você, num momento ideal, oportuno, você se achega e pergunta: e aí, como é que as coisas estão? Estou notando você um pouco triste, um pouco acanhado, um pouco sem energia. Está acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa que possa ser útil? Né? Já pensou? Quando entrarem irmãos no seu local de reuniões, você perceber que ele está ali, né? Veio arrastado, e na segunda-feira ou uma quarta-feira, um dia qualquer da semana, de repente você aparece na casa dele lá para dar uma assistência pessoal, personalizada. Já pensou, irmãos? Se os irmãos responsáveis, por esses sacerdotes, começarem a olhar para a igreja dessa maneira, olhar para os santos dessa maneira, muitos irmãos vão ser recuperados só por esse procedimento. Está certo? Então, nós devemos, os vivos devem cuidar. A primeira parte é: nós devemos aprofundar nossas raízes, buscar o Senhor, tocar no Senhor, lançar fora tudo aquilo que pode nos prejudicar, tocar na palavra. Ora, acendeu a luz, você está bem? Então, irmãos, é a hora da gente verificar aqueles que estão do nosso lado para saber como eles estão. Então, essa segunda parte da reunião trata exatamente disso. Trata de uma igreja hospital, trata de uma igreja, uma hospedaria, trata de um lugar onde os semimortos estão presentes. E não devemos ficar nem um pouco assim: puxa, a igreja tem esse morto? Tem. Não fique pensando: está todo mundo saudável. Não. A igreja é um lugar disso mesmo. A igreja reúne essas pessoas. Tem pessoas boas, mas tem pessoas que precisam de cuidado. Então, essas reuniões de aperfeiçoamento são importantes porque nos ajudam a ver a nossa função, em primeiro lugar, e ver também a condição dos irmãos. E o texto aqui mostra o seguinte: no versículo 33, o Senhor começa a mostrar como que o sacerdote esse levita deveria ter agido. E aqui está uma lição para nós. Aqui o Senhor vai apresentar para nós qual é o nosso papel. Amém? Que deveria ser o papel desse sacerdote, o papel desse levita com relação ao que ele estava perecendo. No versículo 33 diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e, vendo, compadeceu-se dele. Nós sabemos que todos nós temos um caminho, nós temos o nosso trabalho, nós temos nossa própria casa, nós temos nossas coisas. O Senhor também tinha o caminho dele, mas quando ele viu, ele mudou a rota, ele parou. Então nós podemos ter a nossa responsabilidade, até mesmo em casa, mas na hora que a coisa se apresenta para nós de um modo que precisa de uma atitude rápida, nós temos que agir. Então, o Senhor me mostrou que, embora ele tenha as suas coisas, na hora que ele percebeu a dificuldade daquela pessoa, ele prontamente agiu. Se o Senhor tivesse agido, irmãos, dias depois, qual seria a condição desse Senhor? Morrer. Então, a condição dos irmãos tem algumas condições que nós não podemos esperar mais. Tem umas que, quando você percebe, quando chega na sua casa, a informação: olha, aquele casal não está bem, aquele casal está pronto para separar, está sendo morto. Você rapidamente tem que ir ali fazer levantar irmãos, que cooperam com você, ou mesmo casal, e velar para poder ajudar. Amém. Às vezes não dá tempo, sabe, irmãos? Às vezes não chegamos tarde demais. Só o Senhor que pode chegar depois de 4 dias. Nós não podemos chegar depois de 4 dias, temos que chegar antes. O Senhor pode chegar depois de 4 dias porque ele é a ressurreição. Ele chega quando pior o quadro, melhor para ele. Mas no nosso caso não. Tem situações que nós temos que chegar rápido. Amém.
chegar a ser ágil. Né? E aqui diz, versículo 34: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha qual é a palavra que o Senhor está dando para nós como irmãos responsáveis. Ele está dizendo o seguinte: vocês precisam se preocupar, vocês precisam verificar as feridas dos irmãos feridos. Você tem que colocar óleo sobre as chagas deles. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Essas duas partes aqui, né? Tanto óleo quanto vinho, isso ele é muito econômico nas palavras. Cada palavra tem seu grau de importância. Aqui, o óleo representa o Espírito. Nós temos que levar os irmãos para o Espírito. Amém. Irmãos, nós temos 3 partes: corpo, alma e espírito. Nós devemos cuidar dos irmãos na parte que mais gera problema. Quando os irmãos não estão no Espírito, falta a graça, eles começam a ficar doentes. Então nós temos que levar os irmãos para o Espírito, levar os irmãos para a oração, levar os irmãos para a palavra. Isso ativa o Espírito deles. Sabe quando você chega, tem um bombeiro que está lá cuidando do paciente, ele está lá teve uma parada, ele fica lá bombando em cima. Tem situações que é Espírito, tem que soprar. Tem que soprar para que ele possa viver de novo. E depois, você dá para ele vinho. Por um lado, Espírito, por um lado, vinho. Por um lado, Espírito, por outro lado, alegria. A vida da igreja, irmãos, é um lugar de muita alegria. Amém. Você se lembra quando tinha reuniões que a gente ficava dentro do ônibus, doido para poder chegar, a gente ficava lá olhando para uma vidraça lá, para chegar no local de reuniões, e quando você estava descendo e os irmãos se cruzando com os irmãos no meio da estrada, doido para chegar no local de reuniões, e aí estavam os irmãos cantando aquela alegria do irmãos. Onde está a nossa alegria? Onde está a nossa alegria para ir para as reuniões, para contagiar os irmãos também com alegria, né? Saber que você está indo para um lugar que tem muito gozo, que tem muita alegria. Amém. A sua saúde espiritual, irmãos, veja, a sua saúde espiritual, o espírito forte que você tem e a alegria que você tem é que vai contagiar os santos. Amém. Mas muito perigoso você ir lá cuidar do seu irmão e dizer assim: você está mais mal do que ele. Você, por favor, deixa aquela coisa que eu vou soprar, você vou entender o fez com aquele que estava morto e vai lá se arrastando aí. Não, irmão, não podemos estar nesse quadro. Nós temos que nos encher do Espírito. Amém. Por isso que devemos cuidar de nós mesmos. Por isso que nós devemos buscar primeiramente o Senhor. Nós devemos buscar primeiramente o Senhor. Eu estava tentando achar uma palavra aqui, para essa vida pessoal, né? Uma palavra que pode sintetizar com isso aqui. Uma coisa que veio na minha cabeça. A vida pessoal é a vida que você tem que ter do Senhor, independente do que possa estar acontecendo à sua volta. Se você está mal financeiramente, se você está mal com sua esposa, se você está mal com os irmãos, você tem reclamação, independentemente, você tem que ter uma vida pessoal com o Senhor. É essa vida pessoal que vai corrigir tudo isso aí. Então a vida pessoal é aquela vida e somente ela, apenas aquela parte que o Senhor vai lidar diretamente conosco do Tribunal de Cristo. Lá ele vai perguntar, você está aqui, eu queria perguntar sobre 5 nomes, né? E queria saber qual a implicação desses nomes sobre a sua vida espiritual. Você vai colocar assim. A vida pessoal é a vida em que o Senhor Ele mesmo vai nos testar, Ele mesmo vai falar conosco, Ele mesmo vai vamos prestar conta desse Senhor. Essa vida pessoal.
Então, olhe e vi. E é interessante que ele colocou esse homem sobre o seu próprio animal. Ora, se ele colocou sobre o próprio animal, significa que ele desceu do animal. Não é? Imagine, irmão, ele estava no seu sopro, ele estava no animal. Quando ele viu o homem, ele desceu, ao invés de ele usar aquele transporte para ele pegou o homem e colocou sobre o animal. E ele deu preferência. Não é? Negar a si mesmo, na verdade, é dar preferência para os irmãos. Quando você coloca os irmãos em primeiro lugar, quando o irmão responsável, o irmão de serviço coloca os irmãos em primeiro lugar, quando ele desce do animal e põe os irmãos sobre o animal, esse é um irmão muito adequado. Esse é um irmão muito responsável. É um irmão que o Senhor olha, puxa, como esse irmão é zeloso, como ele cuida das minhas coisas como zelo, né? Ele se desgasta por causa dos santos, desgasta por causa dos irmãos. Então nós devemos ser os irmãos assim. Agora já pensou, você chega no animal, né? Está lá, tudo bonitinho, todo arrumadinho, os irmãos tudo a pé, se arrastando e você, boa tarde, do alto do animal. Nós temos que descer para ir onde eles estão. Então, quanto nós temos custado, irmãos, pelos santos? Quanto nós temos nos desgastado por eles? Procure verificar na sua localidade quais são esses que estão precisando de um descanso, de que, para você colocar sobre o animal, para ele ter um pouco de sossego, um pouco de descanso, né? O versículo diz assim: e levou para uma hospedaria e tratou dele. Olha que coisa maravilhosa. Levou para onde? Para a hospedaria e tratou dele. As reuniões é uma hospedaria onde tem pessoas que apanharam de bebida mesmo, né? Apanharam, então você de morte. Então você leva para lá, dá um tratamento especial. Sabe, se você der um tratamento especial, começar a cuidar dos irmãos de maneira especial, né? Parar para ouvir os irmãos, gastando horas ali, ó, deixando eles falarem. Tem irmãos que estão com coisas entaladas na garganta. Tem coisas que eles querem falar, mas não tem para quem falar. Tem amarguras que você não sabe para quem contar. Tem dificuldades que você não sabe para quem apresentar. Ora, irmãos, nós somos os irmãos que cuidam deles. Devemos perceber, né? Olhar na reunião, começar a olhar assim, de maneira especial. Quem são os que estão carentes? Quem são os que estão. Entendeu? Nas reuniões de serviço, nós não devemos tratar a reunião de serviço apenas como um ambiente onde a gente dá ali, vai ticando se todos os serviços estão prontos. Segurança, está ok? Como é que está a recepção? Opa, também está ok. Quem está com a palavra? A palavra também bom, perfeito, tá? É ok. Nas crianças, está ok. Nós temos que fazer uma pergunta mais importante que essa: e a condição espiritual dos irmãos está ok? Né? E a condição espiritual dos santos, como é que está? Se a gente faz um levantamento de quantos irmãos hoje já se reúnem conosco, por que pararam? Por que são aquele quadro? Como fazer para ir até onde eles estão para trazer para a hospedaria de novo? Só uma coisa pode ajudar os irmãos que estão afastados: a hospedaria, o óleo, o espírito e a vida. Isso é o que vai dar saúde e vai dar alegria para os santos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então aqui ele diz: no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Vamos falar? Cuida deste homem. Cuida desta família. Cuida deste jovem. Cuida deste casal. Cuida dele também. Quando o Senhor nos chamou, essa foi a palavra que deu para nós. Então vem cá. Cuida desses irmãos para mim.
Está certo? Cuida deles para mim. Com o tempo, nós vamos ficando muito assim, porque os serviços, né, vão aumentando, as dificuldades, a rotina, vamos ficando muito rudes com os santos. E às vezes respondemos os irmãos de qualquer jeito as coisas, né? Não damos tanta importância, e às vezes a gente fere os irmãos. E os irmãos eles ficam olhando e esperando o nosso melhor, viu, irmãos? Os santos, eles sabem que nós que estamos aqui na frente, como pessoas que foram colocadas por Deus para cuidar dele, eles estão esperando. Então, nós temos que ter muita calma para cuidar dos irmãos. Veja que o Senhor, ele repreendeu duramente Moisés porque ele se irou contra o povo. Não é? Quando ele se irou contra o povo, o Senhor então repreendeu e disciplinou Moisés. Então, nós devemos continuar firme na nossa função de cuidar dos irmãos, de amar os irmãos, de levar para a hospedaria, né? Preparar vinho, preparar óleo. Agora, irmãos, se na hospedaria, para onde aquele cerimônio foi, não tivesse ali óleo e não tivesse ali vinho, ele teria condições de ser curado? Por isso que a vida da igreja, nós não podemos deixar vazar o espírito dela. Não pode vazar o vinho. Se tem uma coisa que nós devemos lutar para guardar como conteúdo, esses dois elementos, né? Tanto o azeite quanto o vinho, nós devemos fazer. Sabe? Não deixar vazar. Para onde está vazando? Para onde está escapando? Essa reunião, como é que ela está? Como é que está o nível de vida dela? Como é que está o suprimento? Como é que está o suprimento da palavra? Como é que está o suprimento desses hinos? Esses hinos estão sendo cantados com amor, com graça, está atingindo os santos, está louvando o Senhor. Entende? Então, a vida tem que estar nas reuniões. O Espírito também tem que estar nas reuniões. Mas nós somos os primeiros a levar vinho e azeite para as reuniões. Né? Claro, o responsável, o serviço é gente. E às vezes está com a bateria descarregada. E às vezes a reunião serve para ele. A reunião é o lugar onde ele também vai ser ajudado. Mas não pode ser sempre assim. Né? O normal é que a gente nos abasteça, tenha uma vida de comunhão adequada com o Senhor, para que os irmãos saibam, se eu tocar naquele irmão, eu toco na minha. Se eu tocar naquele irmão, eu toco no Espírito. Se eu tocar naquele irmão, ele tem uma ajuda para mim. Tem situações que os irmãos estão só esperando esse tipo ali, a deixar até mais cedo, esperando você chegar para chamar você do cantinho. Não, você pode ter um pouco de problema comigo? Estão carentes, né? Percebendo. E já pensou se na hora H a gente disser, eu não tenho nada para dar, eu não sei como te ajudar. Há um texto que aqui, está em Jó, capítulo 6. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É Jó capítulo 7. Isso aqui é Jó falando, ele está repreendendo os amigos dele. Ele tinha expectativas dos seus amigos. Olha esse texto, irmãos. Jó capítulo 7, versículo 19. Diz assim: as caravanas de Tema procuraram essa torrente. Jó 7. Desculpa, Jó 6, versículo 19. As caravanas de Tema procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram, ficam envergonhados
em chegando ali, confunde-se. Assim também, vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Essa foi uma palavra muito dura que Jó falou para os seus amigos. Imagina, quando no deserto uma caravana faz uma mudança, espera que em determinado lugar tem água, a expectativa é que lá tem água. A nossa função, irmãos, para os irmãos, é uma fonte. É como se fosse uma fonte. Como sabem que se for para lá, ali tem água. As caravanas podem mudar de rota, porque ao chegarem ali, nós temos uma palavra para eles. Nós temos uma palavra para ajudá-los. Então, cuidar da igreja de Deus é de uma responsabilidade muito grande. Devemos buscar o Senhor. Porque nós mesmos, nós não conseguimos. Nós não temos tal palavra, nós não temos tal orientação, nós não temos tal graça, mas do Senhor, louvado seja o Senhor. Amém. Dele nós temos. Então, com relação à vida pessoal, trabalhe nessa vida pessoal. Buscar o Senhor, como às vezes eu busco o Senhor por várias razões. Não porque eu amo o Senhor, eu amo a palavra, gosto de separar tempo dele para buscar, para cantar, eu gosto de fazer muito isso. Eu preciso como ser humano, eu preciso como pai, eu preciso como marido. Mas uma outra fonte, uma outra motivação que eu tenho para buscar o Senhor são os irmãos. Eu treino em só imaginar que vão me procurar e vão ter uma palavra para ela. Tem uma direção para ela. Não saber o que fazer com a situação dele. Eu treino só em imaginar isso. Porque quando aqueles olhos ficam ali na sua frente, em casa e mais tarde, a galera recebe muitos irmãos. E se olhando ali, irmãos, é a caravana que fez o desvio, saiu do trabalho, pediu para sair mais cedo, para buscar você. Marcou um horário, você se aceita ali, e de repente não tem nenhuma direção, nem uma aguinha para ele, não tem nenhum vinho para alegrar, não tem nenhum óleo para o espírito para poder rejuvenescer. Senhor Jesus, devemos buscar muito o Senhor. Amém. Devemos gastar mais tempo na presença do Senhor para comprar isso. Temos que comprar. Temos que pagar o preço. Servir o Senhor, servir a igreja, é pagar o preço. Sabe por que é pagar o preço, irmãos? Porque significa você sair e deixar o seu cavalo no confortável. Às vezes você está com um cavalão lá em casa, está lá no sofá, é muito mais. Cavalão naquele ali, o que é? Conforto de casa, conforto do jantar, o conforto do almoço, o conforto do final de semana, e você deixar tudo isso para priorizar os irmãos. Mas se você fizer isso, se eu fizer isso, o Senhor vai nos dar lá. Amém. Se o Senhor vai dizer, Senhor, mas Ele cuida muito bem do papel. Eu fiz uma atividade que, de certo modo, me tomou 4 meses. Mas, claro, estava servindo o Senhor, mas como eu ficava, como hoje, como olho para trás, eu pensei, como consumir energia, consumir tempo, como eu perdi, quantas pessoas, quantas coisas na própria igreja eu deixei de dar atenção para isso aqui também. Então eu fiquei muito tocado pelo fato de eu ter deixado de refazer algo pelos irmãos para poder fazer alguma coisa. Embora o Senhor não era diretamente para os irmãos ali. E aqui dali então me deixou bastante angustiado. Graças a Deus a gente terminou. E eu quero voltar para ter mais comunhão, visitar mais os irmãos, gastar mais tempo para ouvir os santos, preparar melhor a comunhão da palavra, visitar, apacentar, gastar mais tempo ouvindo os santos, ser aquela pressa. Não falo, já entendi, não fala. Porque não tem tempo.
Nós temos nosso caminho, mas cuidar dos seres mortos é mais importante. Cuidar dos santos é mais importante. Então, esse aqui é o primeiro texto que a gente queria ler os santos. Certo? O Senhor comprou a igreja com o seu próprio sangue. Ele tem um monte de gente que Ele quer que nós cuidemos, levamos para essa hospedaria e enchendo, né? Cuidando de nós como um povo. Amém. Como um povo. Às vezes, esse simples comportamento de amar mais os irmãos muda a nossa vida da igreja. Amém? Tá certo? A segunda coisa, aqui, no texto, é o que está em João capítulo 12. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Capítulo 12 fala assim. Se você olhar para cima, olha aqui, ó. Olha o texto que está em cima. O que está escrito aí? O plano para tirar a vida de Jesus. Então o Senhor estava vivendo praticamente a última semana dele ali. E tinha um plano para tirar a vida de Jesus. Capítulo 12 do Evangelho de João. Capítulo 12 do Evangelho de João. Acima você vê o negrito dizendo, 11:47, o plano para tirar a vida de Jesus. Então, havia tensão, havia angústia, havia perseguição, havia. O Senhor ele nunca foi tão odiado como foi ali naqueles últimos dias. Era como se tivesse cães, lobos, feras atrás do Senhor. Ele precisava estar em algum lugar onde pudesse se sentir amado e se sentir seguro. Você sabe qual foi o lugar onde ele se sentiu amado e se sentiu seguro? Ele foi lá para Betânia, a casa dos pobres, a casa da aflição. E aqui ele encontra os seus amigos. E essas pessoas que estão aqui nessa casa são os membros do corpo de Cristo. Aqui é a própria igreja. São as pessoas que ele gerou, que ele cuidou, e que estavam reunidas ali. Isso aqui é a própria igreja. A igreja é a casa dos pobres, é a casa da aflição, mas foi o lugar onde o Senhor encontrou descanso, foi o lugar onde o Senhor encontrou consolo, ali foi o lugar onde o Senhor foi muito amado. A vida da igreja deve ser isso para o Senhor. O Senhor aguarda também. Claro, a vida da igreja, o Senhor não tem dias, A vida da igreja somos nós vivemos durante a semana. Mas quando nós nos ajuntamos, todos juntos, ali se torna também Betânia. E o Senhor quer ir para lá, para se sentir consolado, se sentir amado. Do mesmo modo, os irmãos, quando ele sai do seu trabalho, quando ele sai da sua casa, deixa suas dificuldades, tem seus problemas, sabe onde é que eles vão? Eles vão lá para Betânia, um lugar de descanso, lugar de consolo, lugar de pessoas que estão sendo cuidadas pelo Senhor. Eu achei muito rico esse texto. Aqui diz: 6 dias antes da Páscoa, então o Senhor estava prestes a morrer mesmo, foi Jesus para Betânia. Significa casa da aflição, casa dos pobres. Onde estava Lázaro? Olha, irmãos, se você for para Marcos capítulo 14, essa casa aqui não pertencia a Lázaro. Essa casa aqui pertencia, Marcos capítulo 14, versículo 3, é assim mesmo. Marcos capítulo 14, versículo 3 diz de quem era aquela casa para onde Jesus foi. Aqui diz, no 14:3, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso.
Então, essa casa não era de Lázaro, não era de Maria, essa casa era de leproso. Uma pessoa que ele tinha curado. Né? O Senhor espera que todas as pessoas que ele curou possam abrir a casa para ele. Né? Ele voltou lá, vou lá para a casa do leproso, do ex-leproso. Ele foi para lá. Ele entrou naquela casa, irmãos. Se possa encontrar também uma casa, a nossa casa, para o Senhor poder entrar. Amém. Se quer encontrar descanso na nossa casa. Amém. Nossa casa deve ser uma casa de paz. Uma casa de pessoas que, se não estão totalmente curadas, é uma casa que está sendo curada. Nossa família, nossa esposa, nossos filhos devem ser os primeiros a desfrutar da cura do Senhor. Não é apenas cuidar da igreja, cuidar do semi-morto, mas cuidar da semi-morta. Não é apenas cuidar do semi-morto, dos santos, e deixar a esposa e deixar os filhos de lado. A casa que nós temos que cuidar em primeiro lugar é a nossa casa. É a casa que nós devemos convidar o Senhor. Olha, entra na minha casa, veja o que o Senhor está operando. Você está curando, Senhor. Muito obrigado. Você está curando cada um, está curando minha esposa, está curando meus filhos, está curando minha filha. Pode entrar. Veja aqui, as pessoas que o Senhor reuniu. Devemos cuidar da nossa casa. O irmão responsável, o irmão de serviço, deve cuidar, em primeiro lugar, da sua casa. Então o Senhor foi para lá, para a casa desse leproso, ex-leproso. E ali ele encontra quem? Ele encontra Lázaro. Cada um desses personagens que vamos citar aqui tem uma função. Né? Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Olha aqui, uma ceia, irmãos. Marta, como sempre, servia. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha como é que é curioso. Naquela casa, eu fiquei imaginando no salão de beleza, onde a pessoa se assenta e tem a manicure, tem o pedicure, todo mundo faz alguma coisa, né? Um arruma o cabelo, foi isso que foi feito por Senhor. Todo mundo ali ocupado com ele. Achei muito rico isso, né? Tinha alguém que preparou uma festa, uma ceia, né? Simão abriu a casa, Maria preparou a ceia, Marta preparou a ceia, Maria pegou o vaso, né? Quebrou aquele lacre e perfumou aquela casa. Todo mundo fazia uma coisa para o Senhor. Aqui São diz muito bem o que fazia Lázaro. Lázaro só estava sentado, bastava ele estar ali, né? Só sentadinho. Ele expressava a ressurreição. Imagine, irmãos, a vida da igreja é um lugar assim. É um lugar em que nós estamos servindo. É um lugar onde nós estamos fazendo uma festa para o Senhor. É um lugar onde nós perfumamos a casa. É um lugar, né, de uma pessoa que abriu porque se sente grata. O Senhor deu tudo por mim, me curou, a minha casa está aberta. É a vida da igreja completa. Tem muito tudo que é tipo. E todas as funções aqui são muito importantes. Né? Aqui não tem ninguém mais importante, todos são importantes. É bom ter marca. Né? Olha que tipo de comida não deve ter feito para o Senhor. Deve ter levantado cedo, deve ter feito um verdadeiro banquete ali, a casa de banquete. O Senhor estava lá, puxa lá fora, pegando fogo. Lá fora, hoje deu a voz dos cães. Todo mundo quer me pegar, mas é tão bom estar aqui. A igreja dos irmãos deve ser assim. Lá fora está pegando fogo, irmãos, mas aqui dentro tem que ter muita festa. Amém. Aqui dentro tem que ter muito desfrute. Amém. E como a gente está aqui,
Aqui é até um lugar também de descanso, não estou quase dormindo, mas tudo bem. É a nossa casa. Quando é? A casa da gente. Louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor devia estar muito tranquilo aqui dentro, né? Escutando de cada uma daquelas pessoas que Ele fez alguma coisa na vida delas. Quando a gente olhar para os irmãos, olha para os irmãos. Aqui o Senhor podia dar no ângulo que ele estava, olhar para Lázaro, lá podia olhar, muito obrigado. O Senhor estava morto, o Senhor me ressuscitou. Olhava para Marta, que ele também fez alguma coisa por Marta. Que ele também fez alguma coisa por Maria. Né? Ele fez alguma coisa por Simeão. Simão. Ele fez alguma coisa por Simão. E fez também até alguma coisa por Judas. Ele fez algo por todo mundo ali. Devemos ali, no final de semana, enquanto nós estamos olhando para os santos, devemos olhar para eles. O que nós fizemos por eles? Né? Se eles fossem contar uma história de cuidado, uma história de alguém que foi curada da sua lepra, estava morta e foi ressuscitada, de alguém que foi apacentado pelo Senhor, foi ajudado pelo Senhor, como Marta e Maria, estavam todas ali. Se os irmãos pudessem contar uma história, que história eles contariam a nosso respeito? Porque se cada um daqueles pudesse levantar e naquela reunião pudesse dar um testemunho, cada um falaria: Jesus fez algo por mim. Ele me ressuscitou. Ele curou minha lepra. Ele me apacentou. Ele curou meu irmão. Ele ressuscitou meu irmão. Até Judas poderia dizer a palavra: ele tem sido paciente para comigo. Que palavra os irmãos diriam a seu respeito? Devemos considerar essas coisas, irmãos, porque nós estamos na vida da igreja e recebemos a responsabilidade de cuidar dos irmãos, e eles esperam que algo a respeito possa ser feito. E nas reuniões, as reuniões em Betânia, as reuniões da igreja, deve ser uma reunião onde ali estamos beneficiados pelo nosso serviço. As pessoas que foram contatadas, que foram apacentadas, pessoas que foram ajudadas. Já pensou você olhar para um casal e você lembrar, puxa, da beira da morte, quase eles estavam a ponto de se separar, mas o Senhor nos deu graça e ajudou. Nós ajudamos. Já pensou? Aquele jovem aqui, estava em situações muito difíceis, querendo se envolver em drogas, problemas em casa, cuidar também da vida, graças a Deus. Então, irmãos, nós aqui temos história. No local de reuniões, na igreja onde nós nos reunimos, nós temos que ter uma história. A história de que nós fizemos algo por alguém. Né? E alguém para o Senhor. E aquela reunião, ali, imagina, devia ter música, os pratos estavam prontos, encheram na casa. Era um ato muito precioso. Maria dinheiro. Maria não queria nem saber. Pai, você foi diante de Jesus. Ele quebrava ali do lado e aquele perfume. Irmãos, vamos perfumar a nossa vida da igreja. Amém. Vamos vivê-la de tal maneira que os irmãos possam sentir o exalar do perfume, da consagração. Já pensou? Aqui, esse bálsamo precioso representa para nós, sabe o quê? A nossa consagração. Não vamos pegar o perfume e jogar sobre os irmãos, não é isso. Os irmãos têm que ver. Do outro lado, eles têm que olhar e dizer: rapaz, esse irmão, ele é uma pessoa muito consagrada. Sabe, ele cuida de mim muito bem. E ele cuida da igreja já por 3 anos. Já cuida da igreja por 5 anos. Ele se dá por nós. Isso aí é perfeito. Senhor Jesus. Amém.
Quer dizer, vou usar esses dois textos que são maravilhosos, e que mostra a função dos irmãos responsáveis, a função do outro serviço, e mostra em que a nossa vida na igreja precisa se tornar uma hospedaria e um ambiente maravilhoso, onde há conforto, há consolo, há paz, há perfume, há consagração, há testemunho, há pessoas que servem, há pessoas que amam louvar o Senhor do Senhor. Eu vou tocar por esses textos aqui. Eu quero que a igreja onde me reúna seja uma hospedaria. Fale assim com o irmão do lado. Eu quero que a igreja onde me reúne, a igreja que eu cuido, seja uma hospedaria. Eu quero que a igreja que eu cuido, eu quero que a igreja que eu cuido seja uma Betânia. Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar mais de um ponto, que é a engrenagem da vida da igreja. Falamos no ambiente, no hospital, um ambiente de amor, de cuidado, né? Um ambiente de testemunho, mas qualquer que seja a sua igreja, ou a condição em que ela esteja, se você fosse consultar o Senhor acerca da sua igreja, você se assentasse lá no sofá e dissesse: Senhor, eu queria falar um pouquinho sobre a minha localidade. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha igreja, a igreja que o Senhor colocou para eu cuidar. Eu queria que você dissesse algumas coisas para poder ajudar. Olhando para o Novo Testamento, tem três coisas que são fundamentais, que são os três grandes ministérios. Certamente o Senhor falaria sobre essas questões, de que devemos cuidar da igreja cuidando de três coisas. Em primeiro lugar, a palavra. Segundo lugar, os serviços. Terceiro lugar, as ofertas. Às vezes, irmãos, nós ficamos um pouco perdidos. A gente tem comunhão com irmãos que vêm para pedir ajuda com relação à sua localidade, para saber como melhorar a qualidade das reuniões, como melhorar a vida da igreja dele. E, embora a gente saiba disso, a gente não consegue aplicar isso e entender que essa é uma boa saída para qualquer que seja a situação que nós estamos vivendo. Devemos cuidar, se nós queremos que nossa igreja avance, cresça, se torne positiva, se torne um lugar bom de se estar, um lugar onde a vida ela aparece. Nós devemos cuidar da palavra de Deus. Amém. Esse é um ministério muito importante. Nós temos aqui em Atos, no capítulo 6, eu quero só aqui enfatizar essa palavra. No capítulo 6, versículo 4 diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. Veja que os apóstolos, eles ficaram com algo. Tinham os serviços importantes, as mesas, tinham muitas situações que precisavam de assistência, mas eles resolveram cuidar da palavra. Mas aqui, irmãos, o que antecede a palavra, ao ministério da palavra? A oração. A oração. Não existe igreja boa, adequada, sem oração. Não existe igreja boa, adequada, sem o ministério da palavra ativo.
E aqui diz, nos consagraremos. Quando fala nos consagraremos, está dizendo que essa pessoa está se dando. Está se dando. Significa que ela entende que isso está em primeiro lugar. Então o que ela faz? Ela começa a ter uma vida de oração. Olha aqui, a vida pessoal. Começa a ter uma vida de oração. Não tem ministério da palavra sem o ministério da oração. Irmãos, está sendo que falta para a nossa localidade é isso. Nós nos reunimos mais como levitas nas reuniões de serviço do que sacerdotes nas reuniões de serviço. Nas reuniões de serviço, geralmente nós agimos assim. Quais são os serviços? Aquela reunião é uma reunião de levitas. Isso é bom? Mas isso aí não resolve os problemas que compõem a vida da igreja. O que resolve os problemas da vida da igreja é uma reunião de sacerdotes, levando os irmãos no peito sobre os ombros, sendo apresentados em oração ao Senhor. Em primeiro lugar, isso deve acontecer, irmãos. Agora, olha para nossas reuniões de serviço. É uma reunião de levitas. É uma reunião onde nós ficamos quais são os serviços que faltam, quais são os serviços que estão bons, quais são os serviços que está faltando gente, está faltando pessoas para servir. Aquele irmão não veio. Engraçado, ele não tem cargo, ele nunca aparece. É uma reunião de levitas. Vamos trocar, vamos colocar outro. Vamos chamar os irmãos e apresentar os serviços da igreja. Isso deve ter. Estamos criticando isso. Mas isso não é a prioridade. A prioridade é uma reunião de sacerdotes. Transforme a sua reunião de serviço não numa reunião de levitas, mas uma reunião de sacerdotes, uma reunião onde nós oramos pelos irmãos. Amém. Esse ponto é muito importante. Aí nós entramos com a palavra. A palavra na vida dos irmãos só tem poder quando ela é intercedida por oração. Se nós não orarmos, a palavra que nós vamos falar não tem poder. A palavra para tocar nos irmãos, ela tem que estar cheia de oração. Por isso devemos orar. Os irmãos que estão lidando com o ministério da palavra não podem apenas ser bons irmãos que falam, que se constituem, irmãos que têm clareza, que têm objetividade. Claro, devemos nos aperfeiçoar sempre no ministério da palavra, nesse mesmo objetivo, sem dúvida. Mas isso não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é que quando os irmãos sentirem você abrindo a boca ali naquele dia para falar, eles notam. Esse irmão é uma pessoa consagrada. Esse irmão ama a igreja. Esse irmão está preocupado apenas em dar uma mensagem boa e fica bem na fita e aí tem que sair. Eles vão ver esse irmão, olha, rapaz, esse irmão chorava com ele, ou chorou por fora. Ele ama a igreja. Ele ama a igreja. Com poucas palavras, se começa a falar os irmãos, esse irmão ama a igreja. Esse irmão orou. Esse irmão me conselhou. Esse irmão está preocupado com os santos. Esse irmão, ele entende que a igreja de fato é um hospedamento, está cuidando. Mas assim nós levantamos a reunião com o ministério da palavra na mão. A palavra é a espada, mas é para ser usada contra o inimigo. Não é uma palavra com uma espada para ser usada contra os irmãos, como se eles fossem os nossos inimigos. Ou quando eles não funcionam bem, eles não cooperam com a fé, não cooperam na concordância, você usa a palavra tirar. E o dia que representar Deus. Se você estiver representando Deus, você vai ser mais fácil. Que Deus é Deus. Você não pode ser, isso a palavra não pode ser um Pedro com uma espada na mão. Era a orelha dele, de mal, já foi embora. Isso é, você nunca vai ser atrás de Jesus. O Senhor não quer esse tipo de zelo na vida da igreja. O Senhor quer que pessoas amem aquilo que Ele ama. Ele tenha paciência com os irmãos. Olha, irmãos, os irmãos eles são peculiares. Se a gente quisesse tratar os irmãos, se o Senhor nos tratasse como às vezes nós queremos tratar os irmãos,
Já pensou? Se nas falhas que eles cometem ou na falta de cargo que às vezes eles apresentam, de sangue, ou não querer ir para a escala A, para a escala B. Se a gente tratasse, se o Senhor nos tratasse como às vezes nós queremos tratar os irmãos, a gente levantaria da cama. Mas o Senhor tem paciência. Por isso que lá em Betânia, ele deixou Judas ali, para que você olhe, Judas, eu quero cuidar de você também. Eu estou aqui para cuidar de você. Eu cuido até de Judas. Ninguém aqui é descartado, cara. Nem o irmão é descartado. Nem o irmão é para ser lançado fora. Mesmo que tenha intenção lá atrás de cura. Mesmo que esteja ali elaborando a nossa queda, como Judas em relação ao Senhor. O Senhor ainda estava lá para cuidar dele. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, o ministério da palavra deve ser antecedido pelo ministério da oração. Depois disso, para nós ajustarmos a igreja, olha para o livro de Efésios. No livro de Efésios, capítulo 5, veja como é que a palavra é tomada ali. A palavra é tomada ali como um jato. Um jato. Você sabe o que você faz no culto quando você fala a palavra? É um jato, lavando os irmãos. Então a palavra ela tem uma função de lavar. Se você é muito sujo, olha, há dois tipos de sujeira: a sujeira proveniente do pecado e a sujeira proveniente do contato que nós temos com o mundo. São dois tipos de sujeira. Ou os irmãos estão sujos porque pecam, ou estão sujos porque tocaram nas coisas desse mundo, que às vezes não são pecaminosas, mas estão envolvidos com o mundo. Tem um pó do mundo. Trabalho é um pó do mundo. Não é uma coisa nociva. Trabalho é bom. O Senhor foi que estabeleceu o trabalho. Mas quando você trabalha, você vai tocando isso de tal maneira que você vai ficando com o seu espírito amortecido. É desse jeito que o Senhor chega. E nos pecados mesmo. Outros estão fatigados, outros estão desanimados, outros prefeririam estar na casa dele comigo a estar naquela reunião, mas ainda assim viram para a reunião. Devemos cuidar desses irmãos como jato da palavra. O ministério da palavra deve pegar os irmãos, pode ficar todo mundo aí, vai ser um banho coletivo, lavando os irmãos. Se você cuida desse ministério, você está assim, galgando. Começou a dar os passos importantes para levar a vida da igreja para um nível muito bom. O primeiro ponto é esse. Por outro lado, uma igreja sem palavra, ela sofre muito. Uma igreja sem palavra, ela perde direção. Uma igreja sem palavra perde luz. Não é? Os irmãos se sentem pouco alimentados, mas a igreja com palavra, louvado seja o Senhor, tem muita luz, tem muito alimento, tem muito suprimento, tem muito vinho, tem muito azeite. Os irmãos querem estar nessa reunião? Claro. Querem trazer convidados? Claro. Porque é um lugar bom de se estar. Então o que você deve fazer? Em primeiro lugar? Não cair no pega não, é? O que tem que fazer em primeiro lugar? Irmão? O ministério da oração, depois o ministério da palavra. Segunda coisa, ministério dos serviços. Para a igreja dar bem, os serviços têm que estar bem ordenados. Aí onde parte da reunião de serviço, e deve constar uma porcentagem maior de uma reunião de sacerdotes que cuidam dos irmãos, levando os irmãos em oração para o Senhor, parte dessa reunião, que é uma reunião de levitas, devemos cuidar dos serviços da igreja. Aí a escala funciona mesmo, tem que funcionar. Aí você tem que colocar os serviços todos, ser feito a vida da igreja, desde as salinhas, os jovens, as agendas, as conferências, as vidas saudáveis, os eventos todos, tudo ali,
é uma reunião de levitas, onde você, como bom administrador, deve olhar para cada um daqueles elementos ali e dar um visto. Como é que está aqui o aperfeiçoamento do dia, que dia é hoje? Como é que está o aperfeiçoamento do dia 29 de novembro? Eu já contatei os irmãos? Não contatei os irmãos? Nós já contatamos os irmãos? Não. Então, vamos contatar os irmãos para que eles possam estar nesse aperfeiçoamento. Quem faz isso? É a reunião de serviço, que deve colocar na pauta lá os eventos. Tá certo? E ali a gente começa a ter uma preocupação com todos os irmãos que poderiam estar nessa reunião. Tá certo? Aí de repente, irmãos, essa reunião que tem esse número, teria um triplo. Se as reuniões de serviços funcionarem no sentido de nós colocarmos sobre a mesa todos os CIPs de serviço e a gente vai indicando cada um deles, verificando se eles estão andando bem, se estão funcionando, é uma reunião administrativa. Você faz essa reunião, né, se tudo estiver andando bem redondo, bem tranquilo, bem acompanhado, você faz uma reunião dessa aí, 30 minutos, 50 minutos no máximo, uma hora. Porque você vai simplesmente fazer uma revisão das necessidades, você vai fazer uma revisão dos serviços. Já tem coordenadores que você, junto com os irmãos, levantou para cuidar daquele serviço. Tá certo? Você colocou o coordenador em cada um deles. De vez em quando você chama os coordenadores para ter comunhão com eles, uma reunião só com os irmãos que coordenam, e ali vocês fazem perguntas importantes: como é que está o serviço de música, como é que está o serviço de segurança, como é que está o serviço de recepção, como é que está o serviço de jovens, como é que estão os preparativos para a festa da colheita. Nós temos uma reunião acontecer e ficamos de apresentar os nossos frutos naquela reunião também, vamos participar. Como é que está a nossa conferência à distância? Estamos realmente nos preocupando e estamos fazendo a prescrição dos irmãos. Como é que nós estamos? Essa é a reunião dos levitas. Não podemos passar ao lado disso. Do contrário, nós não estamos fazendo direito. Está certo, irmãos? Então veja, isso é importante. Por um lado, sacerdote, todos os irmãos do Senhor. Por outro lado, com muita responsabilidade e diligência, tratar dos serviços da igreja com bastante diligência, bastante empenho. Irmãos, dessa maneira, a igreja avança. Imagina, tem oração. A igreja tem ministério da palavra forte. Os irmãos estão sendo lavados pela palavra. Você está amando a igreja como o Senhor a ama. E você tem todos os serviços ali pontuados. Você trata de cada um deles. Irmãos, questão de 6 meses a igreja está lá em cima. Amém? Diz amém para isso. Talvez eu tenha dito a palavra mais cheia de esperança que eu disse amém para ela. Então daqui a 6 meses a igreja está lá em cima. Amém? Falar 3 vezes. Falar 3 vezes. Está certo, irmãos? Às vezes eu fico perguntando: como eu faço minha igreja andar bem? Essa é a maneira. Essa é a maneira. Terceira coisa importante, que faz parte da engrenagem. Imagina a engrenagem. A engrenagem. A vida da igreja tem engrenagem. Ela não pode parar. A oração, a palavra, os serviços não podem parar. Como também as ofertas. E também mexe nessa engrenagem. As ofertas não podem parar. E nesse ponto, há 2 versículos que eu quero pelo menos citar para os irmãos, para a gente aqui apresentar a diferença no que diz respeito às finanças da igreja, como nós devemos, como bons responsáveis, tratar. Primeiro, há o dízimo na igreja, há o dízimo e as ofertas. O dízimo está em Mateus, capítulo 23. Aqui fala sobre o dízimo.
A igreja deve ser orientada com relação ao dízimo? Sim ou não? Amém. Então deve falar sobre o dízimo. Deve separar uma reunião para falar para a igreja sobre o dízimo. 23 fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Então eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, que é dar o dízimo, se eu omitir aquelas. Então, a igreja deve ser ajudada a compreender o dízimo. Se eu não devo o dízimo, não existe obrigação no sentido de você acompanhar quem dá dízimo e quem não dá dízimo, mas a igreja tem que ser orientada a dar o dízimo do Senhor. Mas ao saber que alguém está dizendo e que alguém não está dando, você não deve chamar a atenção dele. Olha, isso é ele e o Senhor. Mas a palavra ali de ensinamento deve incluir sim o dízimo como uma orientação para a igreja, sem peso, sem obrigatoriedade, mas deve ter esse ensinamento. Por outro lado, você tem 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Senhor Jesus. Aleluia. Aqui fala das ofertas, que é algo diferente dos dízimos. Aqui diz, no versículo 9, capítulo 9, versículo 6. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aqui está falando de quantidade? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Louvado seja o Senhor. Então, está aqui 2 versículos importantes. Tem que falar sobre as finanças da vida da igreja dos irmãos. Por um lado, você tem o dízimo. De outro lado, você tem as ofertas. Está certo? Alô? Às vezes a igreja, por não compreender isso, ela que não tem uma boa solidez na palavra com relação ao dízimo, quando aparecem necessidades de oferta, elas pegam parte do dízimo e ofertam ao Senhor para alguma frente. E quando você vai olhar para o gasofilácio, aquele valor que geralmente era comum se encontrar, não tem, porque ele pegou parte do dízimo e transformou em oferta para atender necessidades. Isso ele pode fazer? Pode, porque a vida dele não temos que mandar os irmãos, mas nós temos que orientar dízimo, é o dízimo, oferta é oferta. Está certo? Porque não é, né? Mas nós temos que orientar os irmãos sem ofender, sem vasculhar a vida dele, sem verificar ali, né? Só o Senhor pode ficar ali para ver quanto é que a turma põe. Mas ali só foi para uma coisa, para dizer o seguinte, que tudo que ela tinha, ela estava dando para ele. Não estava nem um pouco preocupado com a quantidade, e sim com o coração dela. Né? Então, irmãos, para a igreja andar bem, é preciso de quê? Ministério da Palavra, Ministério do Serviço, Ministério da Palavra, Ministério do Serviço, Ministério das Ofertas. Se você ajusta isso na sua localidade, a sua igreja vai avançar. Tá bom? Então, essa é a consultoria santa, né? Bíblica do Senhor para as igrejas. Você procurar o Senhor, eu queria que o Senhor falasse um pouquinho sobre a vida da igreja, como que ela pode funcionar bem. Assim, orar, sacerdotes. Você é sacerdote? Você é sacerdote? Orar, sacerdote. O seu levita? Tem que servir, tem que trabalhar, tem que fazer escalas, tem que colocar os irmãos
acompanhar o dia a dia da igreja, vocês, esse é o serviço, né? Vocês também têm que ofertar, porque a obra ela tem muitas necessidades. A própria localidade sua tem necessidades. Então, está aqui esses 3 pontos importantes. Então, aqui, vou colocar aqui Betânia, né? E também esse tripé é importante, né? Ministério da Palavra, Ministério dos Serviços, Ministério das Ofertas. Tá bom? Acho que dessa maneira está importante. Irmão Deus? Sim. Mateus 5:20 também. Sim. Posso falar? Pode falar. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Essa palavra foi dada sobre a economia do momento pelo em Goiânia, sobre a questão do dízimo. Isso. Isso. Exato. Muito bom. Um bom versículo que mostra que devemos exceder, né? Eles fazem isso, então nós temos que exceder. Exceder significa dar um lado e mão. Exatamente. Agora, a obrigação de alguém, quando bate no rosto de alguém, você dá o outro rosto, você obriga a fazer isso? Não, isso aí é mediante o quê? Mediante a graça e a vida. Do mesmo modo, por isso que não há obrigatoriedade no nosso pensamento. É o quanto de graça que cada um tem. É claro que o quanto que ele oferta até esse dízimo, descreve um pouco da sua graça. Tá certo? Não existe obrigatoriedade no pensamento. Mas deve haver incentivo para os irmãos poderem buscar mais o Senhor. Por último mesmo, vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Amigo região. Porque eu vou tratar desse ponto aqui, só para ver o seguinte. Irmãos, quando você está com frio, é melhor ter mais gente perto ou dispersão? Mais gente perto. Nós, todo mundo está com frio. Nós precisamos dos outros. Amém. Ninguém que está levando a vida da igreja, a minha está maravilhosa. Olha, esse aperfeiçoamento pouco contribuiu, de tão boa que está a vida da igreja. Pouco esse povo pode falar isso. Todo mundo está passando por uma necessidade, por uma dificuldade. Se isso é um fato, o que nós precisamos? Precisamos estar perto uns dos outros. Amém. Daí a necessidade das reuniões micro-regionais. Que deve ir na sua micro-região pelo menos uma vez por mês, a cada 45 dias. Ontem tivemos uma boa reunião, antes de ontem, na quinta-feira, lá envolvendo, vamos lá, me ajuda aí, Taguatinga, Ceilândia, Brasândia, Guará, Águas Claras, Águas Lindas. Vamos uma reunião maravilhosa. Eu, com esses olhos aqui, eu vi uma reunião cheia de graça. Aleluia! Vocês precisavam de ver a quantidade de princípios importantes que o Senhor falou. Todos que assentavam, tinha comida, então. Quem Betânia tem que ter comida. Tem que ter uma Marta. Aí eu estava lá pensando, cara, não tem Marta aqui não, gente. Não vai chegar um café, mas de repente as Martas saíram, traz uma cortina lá e mostrar. Obrigado por esse mato. É bom ter comida. Para ter comunhão, para ter tal jeito, ficar. A menos que ela seja uma reunião, né? Para poder altas decisões, de nível de seriedade, de urgência, mas as reuniões comuns, ter um ambiente para confraternização. Mas não que tem um negócio de comer. E ali, irmãos, vamos ofertar, ajudar outras igrejas. Todas as igrejas foram ouvidas, os irmãos todos puderam falar das suas necessidades. Igrejas que podiam ofertar, que não podiam ofertar, ficarem em paz. Não houve nenhum tipo de crítica, houve um respeito às necessidades daquela igreja que estava passando. Foi marcada uma reunião micro-regional no dia 21 de dezembro, todas elas vão estar juntas, todas elas para partir o pão, uma alegria tremenda.
uma localidade lá está construindo um local de reuniões, precisaram de tantos R$1.000, 3 mil, 4 mil, acho que esse valor. Você viu? R$5.000 foi levantado assim, ó, uma tranquilidade, não pode apertar 500, não pode apertar 1.000. Logo chegou no valor, ó, encerrou, está fechado. Aí, mas aquela igreja que depois, se eu apertar R$100, pode. Não é porque a gente está precisando, não, já está coberto. Que é para você participar também. Aí ele olhou e deu participe. E aquela tinha que não tinha, então também quem está com vocês. No final todo mundo deu alguma coisa. Foi uma reunião regional, onde os irmãos estavam valorizando o ambiente, valorizando uns aos outros ali, e cada um ali sentindo a dor, as dificuldades, né, que é conduzir uma igreja, é uma dificuldade, não é moleza não, irmãos. Conduzir uma igreja é algo que envolve muita responsabilidade. Então precisamos estar juntos. Quanto mais pessoas juntas, conversando, tendo comunhão, é melhor. Porque você desabafa, pode falar, olha, eu posso estar pegando lá, eu não sei o que fazer, está difícil para mim, eu queria que saber como é que é a experiência de vocês lá, como é que é a experiência de vocês lá. E a pessoa olha lá, nós fazemos assim. O outro também levanta e contribui, e assim, irmãos, a igreja é edificada. Amém. Então, dê importância, sim, para as reuniões do nível regional. Se sua igreja não está inserida, ou apenas o papel está inserida, mas não está na comunhão, é bom que esteja. Para encerrar essa segunda parte, você está falando mais sobre a vida pessoal, e o perigo aqui para a vida pessoal é o isolamento pessoal. Você se isolar. O perigo para a igreja é o isolamento dela, isolamento coletivo. Tem a igreja, tem suas atividades, mas está à parte das outras. Isso não é. Precisamos estar na comunhão com outras igrejas. Amém? Tá bom? Então, mesmo que você mesmo que você consiga conduzir bem sua localidade, não é bom você não estar junto das demais. Porque você pode ajudar com sua experiência, pode aprender coisas, pode ser surpreendido com igrejas que estão fazendo coisas com um alto nível de produtividade que você não está alcançando. Então, é muito bom de ter essas preocupações. A preocupação aqui, o isolamento individual, não pode ter problema, chama os irmãos para falar. Se você tem problema na sua localidade, não sabe como conduzir esses 3 ministérios, chama os irmãos. Leva isso para a reunião nível regional ou para os cooperadores para ajudar a sua localidade. É assim que uma igreja ela avança e rapidamente ela está cumprindo sua função de uma hospedaria para receber os irmãos e de uma casa de Betânia onde tem perfume, tem testemunho, tem muito amor e o Senhor se sente em paz. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Então, que tal esse tempo que resta a gente levantar e falar um pouquinho sobre o que nós ouvimos? Entendeu? Tentar falar, olha, de bom e de ruim, que não está funcionando. Levando a gente aprender aqui juntos, tá bom? Então, seja bem objetivo, conte só essas histórias. Olha, está funcionando, não está funcionando. Tá bom? Vamos lá. Quem seria o primeiro? Não tem espaço para carreira solo. Não tem. Vamos lá, irmão? Vocês se lembram que a gente fala na cidade no sábado? No sábado, nós estamos conduzindo a reunião, porque se quando fala, a gente abre para a mutualidade, é a mesma coisa. A gente abre para a mutualidade, olha. Pode falar das coisas boas, entendeu? Posso fazer umas perguntas? Vocês não falam, deixa eu fazer as perguntas. Eu creio que essa palavra hoje à tarde é extremamente importante. Os princípios foram apresentados de ver primeiro a igreja, o valor da igreja para Deus. Eu lembro que foi feito filho único de um irmão rico. Como é que vocês imaginam que eu fiquei? Era o filho único dele.
foi parar lá em casa, para eu cuidar desse menino. E esse menino, no primeiro dia de aula dele, sumiu. Como é que vocês acham que eu fiquei? Primeiro dia de aula, estava nos Estados Unidos, ele chegou de viagem, foi para a aula, ele teve uma aula de discussão, e ele, quando voltou, ele resolveu ir para casa de metrô. Imagina, irmão, ele se perdeu. E a escola, e nós ligamos para a escola, e cadê o menino, não sei o quê, vamos para a escola, e chegamos lá, a escola, todo mundo, eles lá, eles fizeram isso muito a sério, eles estavam mais desesperados, ele estava aqui, imagina, quem foi uma pessoa, eu sei que nós levamos 4, 5 horas atrás desse menino. E quando nós vamos ver, esse menino chegou em casa, de táxi. Ele não tinha dinheiro, ele pegou um táxi, o táxi falou, quando você vai? Eu não sei. Ele tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Mas ele lembrava que onde a gente morava, estava lá escrito Emerson Place. Ele falou, olha, eu vi lá Emerson Place. O taxista falou, eu sei onde é, entre ele te leva. Olha, misericórdia de Deus. Mas imagine, nossa, pensem. Vocês oraram, não oraram? Até a escola orou, até a servente, todo mundo lá, nós oramos por ele, foi mesmo, porque esses caras desesperados. O valor de um filho único. Quem tem filho único sabe, não é? Agora, irmão, nós vamos ver a igreja como o Senhor vê. Esse é o valor da igreja. Esse é o valor de cada irmão, nós temos que ver como se fosse um filho único. Ver o valor dos irmãos. Então, minha pergunta é: nós estamos vendo os irmãos assim? O menino mereceu a boa palmada, mas ele não era meu filho. E agora? E agora? E agora? Tem que sentar, conversar, instruir. Entendeu? O senhor falou, tem que ter paciência, né? Com os irmãos você tem que ter paciência. Não pode chegar, pá. Se você fizer isso, um dia o pai dele vai falar com você. É ou não é? Então, irmãos, esse é o limite, né? O valor. O outro é hospedaria, lugar de amor, hospedaria de amor. Irmãos, eu queria falar, primeiro, a nossa postura em relação aos irmãos. Jamais ser a postura de um chefe. Nós não somos chefes de Deus. Nós somos servos de Deus. Amém? Nós temos que ter a atitude de um pai e de um servo, ou de uma mãe. Ainda que não sejamos, nós vamos tratar os irmãos como se fossem pais e mães. Ou melhor, como se fosse encarregado pelo pai e pela mãe para cuidar deles. Então, veja os irmãos dessa maneira, senão a gente vai sair julgando os irmãos, condenando os irmãos, querendo dizer, falando, cortando a orelha deles. Não é? Essa postura, jamais ser chefe. Então, nós não estamos aqui para dar ordem a ninguém. Os irmãos não pertencem a nós, pertencem a Deus. Segunda, a nossa atitude, visitação. Os irmãos têm visitado os irmãos? Amém. Essa é uma pergunta que nós estamos visitando os irmãos. Nós fizemos alguns aperfeiçoamentos aqui já, e esse é importante isso. Eles já foram daqui 6 meses na igreja lá em cima, né? Então, se nós orarmos, vamos precisar da palavra. Mas eu digo para os irmãos: se nós tivermos a atitude que o Senhor teve, de ir atrás da ovelha, de visitar, se possível, todas as casas dos irmãos. Visitar para quê? Para ouvi-los e para orar e abençoar. Amém. Visitar para quê? Ouvi-los, orar por eles e abençoar. Não vai falar mais nada. Nós vamos lá para ouvir os irmãos, nós vamos lá para orar por eles e vamos lá para abençoá-los. Irmãos, revolução. Os irmãos estão esperando isso. Se dá, dá. Se não dá, vamos distribuir entre nós.
mas que os irmãos precisam ser visitados nas suas casas, e quando você entra na casa dele, você vê a situação. Você sente o ambiente, você sente a situação, marido, mulher, pais com os filhos. Na casa, ninguém ali consegue esconder, ninguém consegue maquiar. Mas nós vamos chegar lá, vamos ver. Vírus, lá por eles e abençoar. Amém? Então, irmãos, eu estou perguntando isso, que é fundamental. Nós, como irmãos aqui, não é que nem o senhor falou na palavra do bom samaritano. Falou, qual é o grande mandamento da lei? O intérprete da lei falou o quê? Amar a Deus e, em termos de teoria, qual a nota dele? 10. O que o senhor falou para ele? Pratica e vai viverás. Quer dizer, saber o que tem que fazer, irmão, todo mundo aqui sabe. A pergunta é, nós estamos fazendo? Nós estamos visitando, separando o nosso se nós, olha, se bobearmos, o inimigo rouba todo o nosso tempo, cuidando de coisas e não de pessoas. Então nós temos que separar pelo menos um dia da semana para ir atrás dos irmãos. Pelo menos um dia. Você olha lá, qual que é o dia, a hora que a sua esposa, um dia, uma noite, um sábado de manhã, um sábado da tarde, um domingo à tarde, um domingo da manhã, uma terça, seja lá, um momento da semana, Senhor, me resgata esse tempo para eu visitar os irmãos. Amém? Eu estou falando aqui com irmãos responsáveis, que isso é isso, irmão. Muito difícil ter esse ambiente de jardim. Se você deixar um jardim, visita ele daqui um mês, como é que ele vai estar? Não é não? Você não visita o jardim, se não for lá, não vai ter ambiente. Então, nós precisamos visitar os irmãos. A nossa postura, a nossa atitude tem que ser administração, quer dizer, o nosso zelo. Por ordem nas coisas. A igreja é um lugar de ordem. E uma coisa que eu vejo, que nós temos que ver, a sua casa tem ordem? Sua casa mesmo? Tá? Amém, graças a Deus. Tá ou não? Se não tá, pô, né? Mas se tiver, nós vamos fazer, cuidar das coisas da igreja, no mínimo, como nós cuidamos das nossas coisas. Ou não? Não é? Por exemplo, a parede da sua casa, como é que está? A cozinha da sua casa, a geladeira da sua casa. Estou preocupado, não tem? Se está tudo, né? Virar volta, é um espelho do nosso interior. Também vale bom, não. Minha casa, graças a Deus, está toda batida, está tudo no lugar, tal. E a casa, onde os irmãos vêm, onde as pessoas vêm nos ver, precisamos colocar também em ordem. O Paulo falou para ti, quando te deixei em pedra, você põe em ordem certas coisas. Então nós vamos ver, colocar em ordem também, para quê? Para que tenha um ambiente agradável. Não é? Quando você entra na tua casa, as irmãs cuidam, né? Tem um padre, tem uma flor, tem isso, tem aquilo. É um ambiente. Aquilo ali é importante? Não. É essencial? Não. Mas ajuda. No aconchego, na cor. Então tudo isso nós estamos repensando. Antigamente nós tínhamos um conceito de ocasiões dos frios, né? Nós estamos repensando aqui também. Então, estamos repensando, né? De mudar isso daí. Para quê? Se nossa casa é assim, por que no lugar das coisas do Senhor não são assim? Não é? Então eu queria deixar aqui para os irmãos essas perguntas para nós, como irmãos lá. Faltou ter comunhão entre nós. Havemos dizer, Senhor, eu estou muito aquém. Os irmãos estão sofrendo por minha causa, por minha omissão. Não é? Falou, eu não estou lavando a palavra, estou orando direito, e nem visitar os irmãos, eu estou. Irmãos, uma pequena visita aquece o coração. Amém? É a verdade. Se aparece amanhã, eu falei se você na casa de uma pessoa. Eu tinha planejado terça-feira, eu vou viajar segunda-feira, vou ficar uma semana fora. Eu planejei terça-feira ficar com a minha esposa, gastar esse tempo com ela. Quando eu fui falar para ela o que eu tinha na mente, digo ela em tal lugar, Senhor, você só tem hoje. E aquele irmão que tem tantas semanas que não aparece na minha vida? Senhor, o Senhor custou meus planos. O Senhor acabou com a minha Black Friday. Aí eu fui.
Cheguei lá, falei assim, liga lá para ele, nós vamos visitar esse casal. Nossa, ficou além, era amor, muito melhor do que um outro programa que eu tinha para ele. Falei, vamos lá visitar. Chegamos lá, tivemos comunhão com ele, boa comunhão, boa interação e comunhão. Não falei nada, ele falou assim, sábado, domingo eu vou na reunião. Não falei nada, não falei para ele vir para a reunião. Eu fui lá para chamá-lo para a reunião. Fui lá para ter comunhão com ele. E ainda falei para ele, você sabe por que eu estou aqui? Porque Deus me criou para estar aqui. Chamou você, me criou para estar. Por isso que eu estou aqui. Então foi isso daí. E foi sincero, depois que eu quero, o senhor acabou preocupando. Eu quero mostrar para o senhor, nós uma visita. Muda, pode mudar a situação do Jesus. O Eliseu falou, né? Vamos fazer do nosso lado da reunião aquela batida e uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões, vai chegar uma hora, o semi-morto vira morto. Amém, irmãos? Tenham comunhão aqui com vocês. Tenham comunhão, ponham os irmãos aí, como o Eliseu falou, no coração, no ombro, orar nominalmente com os irmãos. Então, Deus, o Senhor vai dar caminho. Amém. Vamos falar, o Senhor vai dar caminho.